Hoje vamos falar sobre a metamorfose, a famosa metamorfose de Franz Kafka. Nesse vídeo, irei expor um breve resumo acerca do livro, então adianto que esse vídeo vai ter spoiler. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de spoiler, recomendo que primeiro você leia o livro e depois volte aqui. Mas se for como eu, gosta de ouvir os spoilers para se interessar ainda mais pelo livro, fique por aqui que o conteúdo vai ser bom. E à medida que eu for expondo o resumo, irei fazer algumas reflexões pessoais acerca desse livro. Sem mais enrolação, vamos começar. Primeiro, o livro começa com o nosso personagem principal, o Gregor Samsa. Ele acorda atrasado para o trabalho, mas ele percebe que está diferente. Ao olhar para o seu próprio corpo, ele nota que sofreu uma metamorfose. O seu corpo já não é mais o mesmo, e ele se transforma num inseto. No começo do livro, fica meio dúbio se ele realmente virou um inseto ou se é algo no sentido figurado. Tipo, nos primeiros capítulos, nas primeiras linhas, nas primeiras páginas do livro, você fica naquela dúvida. Ele virou mesmo ou ele está se sentindo um inseto? Só que depois, à medida que o livro for prosseguindo, a gente percebe que ele realmente virou, no sentido literal, um inseto. Ele realmente sofreu a metamorfose. O Gregor, ele acorda atrasado para o trabalho, cerca de 5 minutos, deveria pegar um trem, trabalha como caixeiro, e decide se esforçar para conseguir levantar, mesmo tendo virado um inseto, para não chegar atrasado para o emprego, porque ele poderia perder o emprego e a sua família dependia dele. Depois de muito esforço, ele não consegue se levantar, porque ainda não consegue usar o novo corpo que tem várias pernas, o corpo está mais robusto, então decide tentar se virar. Também não consegue. Após essa tentativa frustrada de tentar se levantar para trabalhar, ele começa a pensar o quanto o trabalho o deixa infeliz, o quanto ele não gosta daquele trabalho que ele tem. Ele trabalha como caixeiro, tem que viajar bastante, come comida ruim, ou seja, a rotina não é nada fixa, e ele começa a comparar a sua vida com seus companheiros de trabalho. Ou seja, por que ele trabalha tanto e por que o seu trabalho parece ser tão inferior aos seus companheiros que parecem ter uma vida mais confortável. Tenta dormir para ver se aquilo é um sonho, e aí quando ele acordasse conseguiria voltar ao normal e voltar a trabalhar, mas a tentativa também é em vão. À medida que ele vai refletindo, é revelado a nós que ele aceitava aquele trabalho como caixeiro, aquele trabalho que ele não suportava, por conta de um sacrifício pessoal que ele fazia à sua própria família. Ou seja, o seu pai já era de idade e aparentemente um doente, não aguentava trabalhar, ele havia contraído uma dívida e colocou a perder todo o patrimônio da família. Então o Gregor, pela família, aceitou um trabalho que ele não gostava. Mas assim que a dívida fosse quitada, o que ele estimava que iria acontecer em cerca de 5 anos, ele iria abrir mão do trabalho, iria se revoltar contra o patrão. Passa-se alguns minutos, ele nessas reflexões, batem a porta. A irmã dele vem verificar se está tudo bem, a mãe dele, o pai dele, até que o próprio gerente vem à porta saber por que ele ainda não estava trabalhando. Nisso, em nenhum momento ele se preocupa com a sua própria condição. Ou seja, ele não se preocupa, caramba, eu virei um inseto. O que aconteceu comigo? Eu sofri um feitiço? Ou seja, será que eu vou morrer? Não, a única preocupação dele era chegar ao trabalho. Veja, o cara virou um inseto, o cara não é mais um ser humano, mas a maior preocupação dele é não perder o emprego. Aqui já tem a primeira crítica, né? A primeira coisa para nós refletirmos. Será que o meu trabalho está fazendo com que eu seja menos humano? Ou seja, diante do sofrimento, diante de uma adversidade, eu tenho a capacidade de parar e priorizar as coisas realmente importantes da vida, ou eu coloco o trabalho acima de tudo? Uma coisa que é típica do homem moderno, o chamado homo faber, ou seja, o homem ele só é ser humano enquanto ele tem uma função, e geralmente essa função é encontrada no trabalho. Após o Gregor conseguir abrir a porta com muita dificuldade, então a família dele e o gerente conseguem ver a nova forma dele, a metamorfose que ele sofreu. O gerente sai correndo, né, pavor daquele inseto gigante, e a família se depara com nova realidade, porque se antes o Gregor era o provedor, agora ele vai ter que ser provido, porque é evidente, ele não vai conseguir trabalhar como um inseto. E aí você tem a segunda parte do livro. O Gregor até então era o provedor da família, tinha um emprego, agora o Gregor perdeu o emprego e a família agora vai ter que lidar com o fato do Gregor não conseguir mais trabalhar. Então, até então, o pai e a mãe sofrem uma certa rejeição pelo Gregor, ou seja, eles rejeitam o Gregor, a mãe quer
se aproximar do filho, mas tem receio. O pai o rejeita de vez, mas a sua irmã, ela acaba conseguindo entrar no quarto, hora ou outra, no quarto do Gregor, para cuidar dele de vez em quando. E fica nisso por algumas semanas. Ou seja, o Gregor, à medida que o tempo vai passando, ele com a sua forma de inseto, ele não consegue mais agir como um ser humano. Nem mesmo a comida humana que ele tanto gostava, ele consegue se agradar mais. Ele começa a preferir comida estragada, comida mais suja e começa a comer no chão. Ele começa a agir como um inseto mesmo. Com o decorrer do livro, a gente percebe que ele consegue andar pelas paredes, ele ganha habilidades que antes ele não tinha como um ser humano. E no começo do livro é revelado que o quarto do Gregor ele era muito organizado de forma metódica. Tinha um sofá, tinha móveis antigos, tinha a pintura de uma mulher que ele ficava admirando, e aquilo meio que era uma motivação para ele seguir em frente. Eram artefatos culturais que faziam com que ele se sentisse mais ser humano. À medida que ele sofreu metamorfose e ele vai perdendo contato com o convívio humano, e à medida que ele vai agindo mais como um inseto, aos poucos ele passa a ignorar os móveis do quarto que ele tanto admirava e passa a desejar que o quarto seja apenas um lugar vazio, para que assim ele consiga se sentir mais livre e assim ele consiga escalar as paredes com mais liberdade. Então, a irmã dele e a mãe, percebendo isso, começam a remover os móveis do quarto. Enquanto elas fazem isso, ele se depara com isso. Pera, o que eu estou fazendo? Eu virei um inseto e agora eu começo a querer agir como um inseto, como um animal? Ou seja, eu começo a querer perder a minha racionalidade? Se elas tirarem os móveis do meu quarto, eu vou perder tudo que eu tenho. Eu vou perder o que me lembra que eu sou um ser humano. Então esse é um outro ponto que é bem interessante no livro. Ou seja, o nosso meio, onde nós vivemos, os artefatos que nós guardamos, aquilo que nós queremos guardar na memória, faz com que nós sejamos mais seres humanos. Ou seja, a cultura onde você está inserido vai determinar muito como vai ser o seu pensamento. É uma outra reflexão interessante acerca do livro. E aí falando sobre alguns outros personagens. O Gregor, que até então se sacrificava pelo pai, sacrificava pela mãe e pela irmã, porque ele queria quitar a dívida do pai e porque também ele queria que a irmã tivesse acesso a bons estudos. O próprio apartamento que eles moravam era um apartamento mais confortável, porque ele sacrificava mais no trabalho para que a família dele tivesse mais conforto na sua sobrevivência. Quando o Gregor não consegue mais trabalhar, de repente a família passa a trabalhar. Ou seja, a irmã passa a trabalhar, a mãe passa a trabalhar e até mesmo o pai dele passa a trabalhar. E é algo interessante no livro que, certa vez, o Gregor ficava trancado no quarto, mas eles deixam a porta aberta na hora do jantar para que ele consiga ver ele jantando, mas ele não pode se aproximar deles. Ou seja, ele é excluído da família e ele só pode ver ao longe o que a família está fazendo. E o pai dele, que até então usava bengala, as pessoas tinham que parar para ouvir o que ele estava falando, porque ele se cansava muito rapidamente, ele parecia abatido. O Gregor olha para o pai dele e não reconhece. O pai dele está usando uma roupa nova, está com o cabelo penteado, está com a postura altiva, e ele fica pensando, aquilo realmente é meu pai? E ao mesmo tempo, a minha mãe e a minha irmã estão trabalhando, sendo que só eu trabalhava. O personagem, ele não chega a pensar, tipo, que o pai dele e a família dele estavam sobrecarregando ele. Ele continua tentando voltar a ser um ser humano para conseguir trabalhar e voltar a ser o provedor da família. Mas quem está lendo o livro consegue perceber que provavelmente a família do Gregor estava explorando ele. Sobrecarregaram o garoto, colocando o garoto para trabalhar além da medida, e à medida que o Gregor foi se sacrificando, sem nem refletir se realmente devia se sacrificar pela família, a família foi ficando confortável, foi ficando acomodada, e quando o Gregor para de trabalhar, notou-se que eles ainda tinham força para trabalhar. O próprio pai dele ainda tinha força para trabalhar. No livro é revelado ainda que o pai do Gregor não tinha gastado todo o patrimônio. Ele ainda havia uma reserva no banco guardada, que se caso ele tivesse entrado em parceria com o Gregor para quitar a dívida, eles teriam conseguido quitar a dívida antes mesmo do que o Gregor pensava trabalhando sozinho. Ou seja, o garoto foi explorado. Mas o personagem não pensa nisso. Mesmo virando um inseto, mesmo sendo excluído da casa, a única preocupação dele é com a sua família.
Ele quer voltar a trabalhar para se sacrificar pela sua família. E aqui é a crítica do livro. Ou seja, o Santo Tomás de Aquino, ele tem uma frase que ele fala que você não deve se mostrar íntimo demais de ninguém, porque o excesso de intimidade gera o desprezo. Ou seja, quando você decide fazer tudo pela pessoa, se mostrar demais à pessoa, com o passar do tempo, naturalmente você vai gerar um distanciamento entre você e a pessoa. E a própria questão do amor, do sacrifício pelo outro, exige o seguinte: você tem que sacrificar pela outra pessoa, mas não esquecer que a pessoa também tem suas próprias pernas. A pessoa também tem que caminhar. Ou seja, quando você vai, por exemplo, criar um filho e você faz tudo por aquele filho, você não deixa a criança nem pegar numa colher sozinha, você julga que é amor. Eu tô fazendo tudo pelo meu filho, ele não vai fazer nada porque eu protejo ele para tudo. Mas você esquece que esse seu filho, em algum momento, ele vai estar sem você. Ele vai crescer, vai precisar ir para o mundo. E muitas vezes um ato de amor é fazer a pessoa aprender a caminhar sozinha, é tornar a pessoa independente. Então, o sacrifício do Grego, a maioria das pessoas que leem o livro acham que a culpa é somente da família, mas o próprio Grego ainda não tinha maturidade para perceber que ao se sacrificar demais pela família, ao permitir que a família não fizesse nada, ele acabava atrofiando a força dos seus próprios parentes. Ele impedia que eles mesmos tivessem a força de vontade para continuar. É necessário um certo desconforto para que os nossos parentes, as pessoas que nós convivemos, tenham a força de vontade de seguir em frente. Se a gente faz tudo, se nós removemos todas as barreiras de quem está ao nosso lado, a pessoa não vai querer fazer nada. Ela vai ficar acomodada, que é algo natural na natureza humana. Então, o Grego é excluído da família, ele percebe que a família dele está trabalhando, segue a sua vida normalmente, os jantares continuam acontecendo, eles continuam rindo, se divertindo, até que as coisas começam a apertar e eles têm que aceitar inquilinos e também contratam um empregado para cuidar do apartamento. Esses inquilinos, eles não sabem da existência do Grego, eles trancam um quarto, os pais, e começam a usar o quarto do garoto como lixeiro. Todos os móveis, tudo que não presta na casa, eles jogam para o quarto do Grego. E ele começa a se acomodar com aquilo, ao ponto que ele sempre está sempre sujo de resíduos e de lixo de comida estragada. O livro vai passando, fica-se nessas reflexões, até que em certo momento os inquilinos acabam descobrindo o Grego. E o Grego sempre, tudo que ele faz, todas as vezes que ele entra em contato com a família, é realmente preocupado com a família, é tentando agradar sua mãe, é tentando agradar seu pai, a sua irmã, mas sempre dá errado, porque naquela forma monstruosa que ele adquiriu, gera o espanto, ou seja, as pessoas não conseguem compreender ele. Mas aí os inquilinos descobrem o Grego, e pouco tempo depois o Grego morre. Quando o Grego morre, o pai, a mãe e a irmã, eles choram, evidentemente, e eles expulsam esses inquilinos que eram bastante grosseiros da casa deles. E aí você fica pensando, o que é que vai acontecer agora? Após a morte do Grego, o pai, a mãe e a irmã, eles pedem um dia de folga do trabalho, coisa que o Grego jamais pensaria em fazer, ou seja, o Grego jamais iria se ausentar do trabalho para prover a sua família, e eles decidem passear, ver um pouco de ar livre, ver um pouco da natureza. E no íntimo deles, eles admitem que no fundo foi bom o Grego ter partido. E agora eles voltavam se olhar para a irmã do Grego, a irmã mais nova. Ou seja, à medida que o Grego deixou de ser útil, a família passa a se desapegar dele, e quando o Grego parte, eles se livram daquele peso que ainda havia na família e agora voltam a se olhar para o futuro, que no caso é a própria irmã do Grego. Então, o livro é bem interessante e ele faz nós olharmos para a vida de uma outra forma. Primeiro, você entender que o sacrifício é você se sacrificar, mas para que a pessoa continue tendo as suas próprias forças para caminhar. Depois, você saber hierarquizar as coisas da vida. Ou seja, se você se transforma num inseto, a prioridade agora é você. O que se passou comigo? O que vai ser da minha vida? E não se preocupar em bater ponto no trabalho. É um livro interessante, super vale a leitura. Se o vídeo foi interessante e se você gostou do livro, recomendo que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque por aqui começarei agora a, de tempos em tempos, trazer reflexões acerca de livros, além de comentar sobre filmes e continuar com o foco principal do canal,
quer falar sobre técnicas de estudo e como você levar uma vida séria de estudante. Abraço!